Saudações, caras e caros ouvintes do Ogro Historiador. Quem vos fala é Thiago Damasceno e neste ungüento de número 15 eu vou continuar o tema, a série que eu iniciei no ungüento de número 9, intitulado Viagens e Viajantes no Islã Medieval. No ar, mais um podcast do Ogro, um oferecimento Ogro Historiador. Neste episódio, eu vou falar sobre o viajante muçulmano ibérico Ibn Jubayr, que viajou para o Oriente Médio e para a Sicília em fins do século XII, um pouco antes da Terceira Cruzada. Ele registrou essas experiências em um relato de viagem que é considerado o primeiro relato do gênero Rihla, gênero propriamente dito do relato de viagem árabe-islâmico. Ibn Jubayr é considerado pioneiro ou o inventor do gênero Rihla, mas ele recebeu influências. Como eu disse no episódio de número 9, já era comum nos tempos medievais a prática cultural de viajar e relatar essas experiências na forma textual. O Ibn Jubayr nasceu na cidade de Valência, hoje na Espanha, em 1145 e faleceu na cidade de Játiva, ou Chátiva, também na Espanha, em 1217, aos 72 anos. Viveu muito para os padrões medievais. Por linha paterna, ele descendia da tribo Kinani, originária das cercanias de Meca. Membros dessa tribo entraram na Península Ibérica em 740, e aqui eu faço uma consideração. Boa parte da Península Ibérica foi dominada pelos muçulmanos durante a Idade Média. A conquista islâmica na península aconteceu no ano de 711 e somente em 1492 o último reduto islâmico caiu na península, que era a cidade de Granada, que foi conquistada naquele ano pelos reis católicos Fernando II de Aragão e Isabel de Castela. O pai do Ibn Jubayr era funcionário do governo em Játiva. Ele, o Ibn Jubayr, estudou em Játiva, estudou ciências religiosas, belas letras, jurisprudência e poesia. Enfim, ele teve uma formação de um muçulmano de camada social mediana naquele período. Inclusive, ele era secretário do governador de Granada, então ele tinha uma boa posição social. Ibn Jubayr era muçulmano sunita, de tendências sufis. Ele viajou para o Oriente Médio entre 1183 e 1185. A principal causa, o principal motivo dessa viagem foi a peregrinação a Meca, conhecida dentro dos rituais islâmicos como Hajj. Essa peregrinação é obrigatória para todo muçulmano com condições físicas, materiais e de saúde para tal. Eu acredito também que o Ibn Jubayr tenha viajado a serviço do seu empregador, o governador de Granada, no sentido de viajar para reconhecer territórios. Vamos lembrar que era um mundo medieval, não havia Google Earth. As condições de viagem eram mais difíceis do que hoje, embora, claro, existiam. Então era importante, naquele contexto, que sábios viajassem para fazer reconhecimento territorial. Além do que, como eu já falei, eles viajavam também para estudar. Era comum, tanto no mundo cristão quanto no mundo islâmico, viajar para estudar, para ir aos grandes centros, se formar com os grandes nomes das ciências do período. Apesar desses motivos que eu elenquei, existe uma anedota que explica as viagens do Ibn Jubayr. Essas anedotas eram comuns no mundo árabe, inclusive podemos encontrá-las em outras obras literárias, como nas Mil e Uma Noites, no livro das Mil e Uma Noites. Segundo essa anedota, enquanto Ibn Jubayr escrevia uma carta para o seu empregador, o governador Abu Zaid, ele foi convidado pelo governador a beber vinho com ele. Ele se recusou, num primeiro momento, sendo um muçulmano bem dedicado, pois o Islã proíbe o uso de álcool para fins de lazer ou de entorpecimento, mas a anedota conta que em certo momento o governador conseguiu convencê-lo a beber e ele bebeu 7 copos, 7 taças de vinho e ficou bêbado. Então ele se sentiu culpado e resolveu fazer a peregrinação a Meca para buscar o perdão, pois a peregrinação tem um desses sentidos, buscar perdão, se purificar.
Então o governador Abu Zaid deu para ele 7 taças cheias de moedas de ouro para custear os custos da sua peregrinação. Não se sabe com certeza se esse foi o principal motivo ou não, mas fica o registro desse meio cultural medieval árabe. Como eu já falei, era comum esse tipo de anedotas. Ibn Jubayr, aos 38 anos, partiu em peregrinação da cidade de Honda, junto com seu amigo Abu Jafar, numa quinta-feira de fevereiro de 1183. Ele retornou para a Península Ibérica em outra quinta-feira, em abril de 1185. Segundo seu próprio relato, suas viagens levaram 2 anos e 3 meses e meio. Nesse tempo, Ibn Jubayr visitou 71 cidades e 24 povoados. Ele transitou por 9 regiões que hoje correspondem aos países e territórios da Espanha, Marrocos, Egito, Arábia Saudita, Iraque, Síria, Israel, Palestina, Líbano e Sicília. O relato dele é muito importante como testemunho histórico porque nos fornece informações sobre o Oriente Médio do período, sobre a Sicília normanda e sobre as condições de navegação pelo mar Mediterrâneo em fins do século XII. O testemunho do Ibn Jubayr retrata o início do apogeu naval cristão itálico no Mediterrâneo. Ele viajou em navios genoveses. O relato dele também registra o contexto de cruzadas no Oriente Médio. As cruzadas no Oriente Médio ocorreram entre o século XI e XIII. O período das cruzadas foi longo, mas não havia batalhas o tempo todo de forma ininterrupta 24 horas. Havia momentos de tréguas que permitiam trocas culturais entre diferentes povos, incluindo cristãos e muçulmanos. As batalhas geralmente também eram travadas longe das rotas comerciais, por onde transitavam mercadores e peregrinos como Ibn Jubayr. Ele viajou, como eu já falei, um pouco antes da Terceira Cruzada, que aconteceu entre 1189 e 1192. Essa cruzada ficou conhecida também como a Cruzada dos Reis, porque participaram dela o rei Ricardo Coração de Leão, rei dos ingleses, Filipe Augusto, rei francês, Frederico Barba Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico, e Saladino, o principal líder político dos muçulmanos durante as cruzadas, o líder mais famoso. Tanto é que o Ibn Jubayr tem vários discursos panegíricos em homenagem ao Saladino. Ele elogia muito o sultão Saladino no seu relato de viagem. Além de registrar um contexto de cruzadas e o início do apogeu naval dos genoveses no mar Mediterrâneo, o Ibn Jubayr, no seu relato, também mostra a ascensão política e militar do Saladino, o domínio da dinastia almohada no norte da África e em Al-Ândalus, a Península Ibérica Islâmica medieval, e também o domínio político cristão na Sicília. Então, é um testemunho muito rico de informações desse mundo medieval, multiétnico e multirreligioso. E qual é o estilo de escrita do relato de viagem de Ibn Jubayr? Bem, a Rihla de Ibn Jubayr foi escrita predominantemente em árabe clássico, a mesma língua do Alcorão, mas com esporádicos termos hispânicos, pois ele era um viajante ibérico, ele era um muçulmano ibérico. Sendo influenciado pelo Alcorão, Ibn Jubayr escreveu seu texto predominantemente em prosa rimada, com muitos elementos poéticos, com o uso de muitas figuras de linguagem como metáforas. A versão do relato dele que eu analisei é uma tradução feita diretamente do árabe para o espanhol pelo historiador e arabista espanhol Felipe Maíllo Salgado, publicada pela Aliança Literária em 2007 com o título de A Través del Oriente, Rihla. Mas lembrando, o nome original, o título original do relato de viagens de Ibn Jubayr é Rihla de Ibn Jubayr. Para finalizar, eu vou ler um trecho do relato de viagem de Ibn Jubayr relativo à descrição da cidade de Bagdá, que ele visitou em maio de 1184. Abre aspas, essa antiga cidade continua sendo a sede do califado abássida, mas a maior parte de seus edifícios desapareceram, e não há dela senão um prestígio de seu nome, em comparação com o que ela foi,
antes que as calamidades caíssem sobre ela e que os olhos da desgraça se voltassem para ela. Sua aparência é como os restos disformes de um acampamento, como os vestígios apagados ou a imagem de um fantasma inerte. Não há nela formosura que detenha os olhares e que convide os espíritos inquietos à despreocupação e à contemplação, senão e tão somente seu rio Tigre, que corre entre sua parte oriental e sua parte ocidental, parecido a um espelho polido entre a moldura de um quadro ou a um colar harmoniosamente disposto entre dois seios. Ela, a cidade de Bagdá, vai ali para beber e não passa sede. Ela contempla-se em um espelho polido que não se oxida. Fecha aspas. Nesse trecho, podemos ver um pouco sobre a percepção do viajante acerca da cidade de Bagdá em fins do século XII e o estilo de sua escrita, bem poética, bem metafórica. Fico por aqui. No meu próximo ungüento, continuarei com o tema Viagens e Viajantes no Islã Medieval. Se você quer conhecer mais sobre o mundo árabe islâmico, convido você para seguir o meu canal no YouTube, História na Medina, que também tem uma página no Facebook e um perfil no Instagram. Acesse também o nosso site oficial, ogrohistoriador.com, para ficar por dentro de todos os nossos lançamentos no formato de podcast e de textos. Obrigado pela sua audiência de sempre e até a próxima!